Na aula passada nós aprendemos a como setar um ícone no frame, né? Então, quando a gente executasse, o ícone iria aparecer aqui na barra de título e embaixo, né? Só que no caso do Mac ele não aparece esse ícone, aí não tem como mostrar para vocês. Bem, muitos não entenderam o código, né? Porque a gente lembra que é o método setIconImage, o método que seta a imagem na barra de título. Só que dentro desse método nós passamos todo esse código aqui. E aí é difícil de entender todo esse código, né? Então, a princípio a gente pode ver aqui que ele cria um objeto da classe ImageIcon. Essa classe ImageIcon, esse objeto, ele recebe o local onde está a imagem, e aí logo em seguida a gente chama o método getImage, que vai retornar uma imagem desse objeto ImageIcon. Então ele retorna a imagem, então tudo isso aqui que está dentro do método setIconImage recebe uma imagem. Quer dizer, tudo que está aqui dentro ele retorna uma imagem para o método setIconImage. Só que, mesmo assim, a gente fica meio confuso, né? Como eu vou fazer o seguinte, para explicar melhor cada parte dessa, ao invés de fazer diretamente assim, de forma direta, eu vou fazer por partes. E aí vou ver se consigo fazer vocês entenderem. Eu vou apagar isso aqui, isso que eu tinha bolado antes, que eu tinha planejado. Bem, a princípio eu vou criar uma variável aqui que vai receber o local onde se encontra a imagem. E aí vai ser uma string, né? Bem, qual o local onde se encontra a minha imagem? Eu tenho que pegar todo o local dessa imagem, desde a pasta raiz até o local dela. Então, aqui no Mac, se você tiver um Mac, vou aqui na pasta NetBeans Projects, que é onde está a minha imagem, né? Como a gente já sabe, a imagem a gente deixou lá no projeto, no NetBeans, a gente deixou ele na pasta frames.img. Então a gente deixou o pacote img dentro do pacote frames. E aqui deixou todas as imagens. E sexta32.png está aqui. Só que lá no computador mesmo, ele está na pasta NetBeans Projects, locador YouTube, src, frames, img e aqui sexta32. Então veja, para eu saber qual o local completo, o endereço completo dessa imagem, chama também de URL, né, ou endereço, eu venho aqui em obter informações, no caso se você tiver um Mac. Só que, onde ele não mostra aqui o caminho exato para mim, só mostra por categoria, né, o caminho. Então eu fiz o seguinte, eu vim com o botão direito no arquivo e vim aqui em criar atalho. Pronto, quando ele cria um atalho, eu vou com o botão direito, obter informações. Aí ele me diz aqui, original, ou seja, o caminho completo. Então ele começa em usuários, user, usuário é Leomar, pasta NetBeans Projects, projeto locador YouTube, pasta src, frames, img, e aí chega no final, no arquivo, sexta32.png. Aí eu vou selecionar esse caminho, Ctrl C, fecho, e vou colocar lá na minha variável, como valor da minha variável. Aí vejam todo o caminho, galera. Beleza. Aí, para gerar um ícone, eu vou utilizar um objeto ImageIcon, né, passando aonde está esse arquivo. Eu vou criar aqui uma variável
do tipo ImageIcon, vou chamar de ícone, que recebe um objeto da classe ImageIcon, certo? Só que eu tenho que passar para esse objeto, logo no método construtor, aonde está esse arquivo que ele vai gerar o ícone. Onde é que está? Eu já defini aqui na variável local. Aí eu digo, ó, está nesse endereço aqui, está nessa URL aí, ou está nesse local aí, né? Aí eu poderia simplesmente, ao invés de criar uma variável que receba essa URL, eu poderia jogar essa URL toda já aqui dentro de ImageIcon. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Pronto. Então aí eu já tenho o ícone dessa imagem, né, que está nesse local. Aí eu vou pegar esse ícone e vou converter para imagem. Porque o método setIconImage, ele recebe uma imagem e não um ImageIcon. Então eu vou fazer aqui image, criar um objeto do tipo image. Vou chamar esse objeto, essa variável, né, que vai receber o objeto de imagem. E vou passar um objeto image. Melhor, galera. Eu não quero converter o ícone para imagem, então eu vou pegar o objeto ícone que eu criei aqui anteriormente e vou chamar o método getImage. Pronto. Esse método getImage, ele vai converter o ImageIcon para imagem e vai jogar aqui dentro dessa variável. Pronto, agora sim eu tenho uma imagem nessa variável. E aí logo em seguida eu chamo o método setIconImage, que é o nosso método que joga na barra de título a imagem. Aí eu vou passar quem para esse método setIconImage? O objeto imagem. Pronto, só isso. Se eu for compilar, vai dar certo. Aqui a gente não vê porque está no Mac, né? Mas se tivesse no Windows, vocês iam ver o ícone aqui na barra de título. Então veja, galera, detalhando todo aquele código, né, que eu ensinei para vocês. Se a gente for destrinchar esse código, separá-lo, né, quebrar esse código, a gente faria assim, dessa forma. Criaria uma variável com local, criaria um objeto ImageIcon, passando o local para esse objeto. Né? E é justamente o que a gente está fazendo aqui, ó, criando um objeto ImageIcon, passando para dentro dele o local da imagem, e aí logo em seguida chamando o método getImage, para converter para imagem esse ImageIcon. E a gente fez isso, criou uma variável do tipo image para receber uma imagem, e aí converteu o ImageIcon, chamou o método getImage, foi o que a gente fez aqui. Né? E logo em seguida jogou essa imagem no setIconImage. Né? É justamente o que aconteceu aqui, a gente pegou essa imagem, o retorno, e jogou no método setIconImage. A mesma coisa, galera. Só que dessa forma aqui fica bem mais simples, né? Fica só uma linha. A gente fez 4 linhas para fazer o que poderia ser feito em uma linha só. Vou comentar novamente. Aí você pergunta, e esse getClass.getResource passando apenas esse endereço aqui e não o endereço completo? Né? O que significa isso? Bem, é o seguinte. Veja o endereço dessa imagem. Usuários, Eliomar, NetBeans Projects. Se você executar esse programa em outra máquina, a máquina virtual Java, ou compilador, vai tentar procurar essa imagem e não vai achar, porque está em outro computador. Não vai achar essa imagem, essa pasta Eliomar, usuários, e se for rodar no Windows? Não vai ser bem assim o user, né? Vai ser unidade C, né? Quer ver? Se eu for lá no Windows, aproveitando e mostrando como pegar o local, se for no Windows, né?
Venho aqui na pasta NetBeans Projects, do mesmo jeito. Vou no projeto locador YouTube, no caso seria o projeto de vocês, SRC, Frames, IMG, e aí sexta 32 está aqui. Ó. Vem com o botão direito, propriedades, e aí ó, location, no caso está na versão em inglês aqui, mas seria local na versão em português. Então eu vou só selecionar esse local. Ele vai só até IMG, né? Mas aí é só a gente completar depois. Deixa eu ver se aqui em detalhes ele pega todo o local. Não, ele não pega. Beleza. Vou cancelar. Volto lá pro NetBeans. E aí coloco aqui, ó. Barra sexta 32.png. Aí eu colocaria aqui entre aspas, né, que é string. Vou chamar aqui de local Windows. Só que no NetBeans ele só aceita a barra invertida, galera. Então eu vou inverter aqui as barras. Vocês têm que se ligar nisso aí também. Pronto, agora deu certo. Então veja, se for no Windows, aqui por exemplo seria a unidade C, né? É porque eu estou na máquina virtual, ele mapeia a unidade. Em vez de colocar C, coloca Z. Então seria isso aqui, ó. Unidade C, 2 pontos, NetBeans Projects, locadora, SRC, frames. Aí veja, do Windows pro Mac já muda, né? Se for já muda do sistema. E se for para outra máquina é que muda mesmo, né? Nunca vai ser o mesmo local. Então, como resolver esse problema? Como colocar automaticamente para ele identificar automaticamente aonde está essa imagem num projeto? É justamente através desse método getClass.getResource. Então vamos tentar fazer aqui. Vou comentar esse local Windows. Eu vou apagar, coloquei só como exemplo. E aí, ao invés de pegar todo esse caminho, eu vou chamar o método. Deixa eu apagar aqui para facilitar. Eu vou chamar o método getClass. Ponto. GetResource. E aí, esse método getResource, galera, vou completar aqui, ele pega justamente a classe. Na hora que você executa esse projeto, ele pega o local, ele traz a classe, o objeto da classe, e essa classe ela vai ter esse método getResource. Então, o método getResource ele traz justamente o local exato onde se encontra essa classe, automaticamente. Então, ele traria apenas até a pasta frames, né? Porque se a gente for olhar aqui, essa classe que a gente está é frame tela principal, ela se encontra num projeto aqui, no pacote frames, frame tela principal. Então ele vai trazer o local até frames automaticamente. Então, se ele traz até frames, eu basta apenas completar. Ou seja, eu digo, ó, agora eu quero que seja o pacote. Se ele traz até frames, então coloca ó, img barra sexta 32, que é o arquivo .png. Eu digito ponto to string. Por quê? Se a gente ver aqui,
na descrição do erro. Aí ele diz, ó, tipos incompatíveis, URL não pode ser convertido para string. É porque ele traz uma do tipo URL. Aí é só colocar toString, que ele vai trazer. Então veja, se eu for testar isso aqui, galera, no System.println, imprimindo a variável local, só para fazer um teste, se realmente ele vai trazer esse caminho. Então, vou executar aqui. Então veja, ó, aqui embaixo, vou fechar, realmente ele me trouxe, ó, o caminho completo, galera. Então é muito legal isso, né? Veja, só bastei dizer aonde está no pacote, está no pacote img/sexta. E o método getResource, ele trouxe o resto. Ou seja, ó, trouxe todo o caminho até chegar no img. Então, se eu colocar em outro computador, se eu for executar isso aí, ele vai pegar o caminho daquele computador, da onde está aquele projeto. Então, fica automático, você não vai ter problemas no seu projeto, se for executar em outro computador. Beleza. Então, dito isso, eu poderia simplesmente, ao invés de criar uma string aqui, agora eu vou fazer agora com vocês a parte inversa, né? Ou seja, até chegar numa linha só. Por que a gente colocou numa linha só? Vou comentar aqui. Então veja, ao invés de criar uma variável local e jogar o local aqui no ImageIcon, eu poderia simplesmente jogar isso aqui no ImageIcon. Eu vou recortar, apagar. Aí eu já elimino uma linha. E ao invés de jogar a variável local aqui, eu já jogo já a string aqui. Como o ImageIcon ele recebe uma URL, eu poderia até tirar esse toString. Ele recebe o tipo URL, então não dá problema. Beleza. Pronto. Outra coisa. Já que eu poderia muito bem pegar esse new ImageIcon e já jogar aqui na imagem e chamando o método getImage. Então eu poderia tirar isso aqui, pegar esse new e já jogar aqui. Só que aí eu tenho que chamar o método getImage, né? Porque eu já crio o objeto e aí logo em seguida já chamo o método getImage. Não precisa criar uma variável imagem para poder, não, ImageIcon para poder chamar o método getImage depois. Já chamo logo assim que eu crio o objeto e jogo no objeto imagem. Pronto, já eliminei outra linha. Outra coisa, eu não preciso criar uma variável do tipo imagem que recebe o ImageIcon para poder jogar a variável imagem aqui. Eu poderia simplesmente tirar isso aqui. E já que esse código retorna uma imagem, eu simplesmente jogo no local dessa imagem aqui. Pronto. Isso aqui não retorna uma imagem. E o método setIconImage não recebe uma imagem. Então, eu deixo numa linha só. Então veja, justamente o que a gente fez na aula passada, né? Fazer tudo dentro de uma linha só. Então por isso, galera, que às vezes Java é difícil de entender, porque a gente vê várias coisas, né? Vários objetos dentro de outro, vários métodos dentro de outro, e aí a gente confunde. Quando a gente separa esses métodos, esses objetos, aí é que a gente entende, né? Porque está tudo numa linha só. Ok? Então se eu for executar aqui, ele compilou certinho. Só que na aula passada a gente aprendeu a como não colocar esse setIconImage nas propriedades e não colocar aqui no método construtor.
É o que eu recomendo, tipo, quanto mais você puder desafogar o método construtor, ou seja, evitar colocar código no método construtor, melhor. Ou seja, colocar as propriedades do frame dentro do método initComponents, que aí você concentra tudo no método initComponents, que seria aqui, né? Se eu for expandir aqui o método initComponents, tá aqui, né? Então, se você puder fazer isso, melhor ainda, e é o que a gente vai fazer agora. Onde é que se encontra nas propriedades do frame? Porque eu só consigo jogar código no método setInitComponents pelas propriedades, né? Se for aqui, ó, eu não consigo editar. Ele não permite. Eu poderia jogar esse código aqui. Eu vou até recortar. Eu poderia jogar esse código aqui dentro. Só que a gente não pode. Então vou lá em projeto. Clico no frame. Ou então aqui no painel, né? Clico aqui no frame. Vou lá em propriedades. A propriedade do setIconImage é essa propriedade aqui, IconImage. Aí eu venho nas reticências. Só que não aparece nada, né? É porque eu tenho que colocar o código, injetar um código. Eu venho aqui em código personalizado. Aí vejo, ele já me mostra o método setIconImage, né? Com o parênteses aqui abrindo e o parênteses e ponto e vírgula aqui no final fechando. Então eu vou colar aquele método, aquele código que eu recortei, né, do setIconImage, só que eu apago esse setIconImage abrindo parênteses aqui, né, porque ele já completa aqui antes. Então eu apago, não preciso deixar. E aí no final também eu não preciso deixar o parênteses fechando ponto e vírgula. Então eu vou apagar ponto e vírgula e o parênteses. Pronto. Eu só passo para dentro dele o objeto ImageIcon, que chama o método getImage. Pronto, ok. Aí se eu for lá no código, galera, e for procurar o setIconImage no initComponents, ele vai estar aqui, ó. Eu estou aqui no método initComponents, né? Descendo mais um pouco, ó, tá aqui o código setIconImage, passando o newImageIcon e o get, chamando o método getImage. Então tá aqui. Ao invés de eu criar isso aqui no método construtor, eu injetei o código dentro do método initComponents. Só que eu só consigo injetar o método no método getInitComponents, só consigo injetar código no método initComponents através das propriedades do editor aqui. Tá ok, galera? Então, até a próxima aula.